Como detectar mentiras? Olhando para as expressões faciais de uma pessoa para determinar se ele ou ela está mentindo só poderia salvá-lo de ser vítima de fraude. Ou pode ajudar você a saber que é seguro confiar em seu coração e se envolver com um estranho atraente. Analistas júri usar a detecção de mentira quando ajudando a selecionar um júri, a polícia fazê-lo durante o interrogatório. Mesmo juízes usam detecção de mentiras para determinar qual lado para governar em favor de. Para usar estas técnicas, você precisa aprender a ler as pequenas expressões faciais e corporais que a maioria das pessoas não percebem. É preciso um pouco de prática, mas com esta habilidade pode ser fascinante. Detectando reside no rosto e os olhos. Procure microexpressões. Microexpressões são expressões faciais que piscam no rosto de uma pessoa por uma fração de segundo e revelar a verdadeira emoção da pessoa, debaixo da mentira. Algumas pessoas podem ser naturalmente sensíveis a eles, mas quase ninguém pode treinar-se para detectar essas microexpressões. Tipicamente, em uma pessoa que está deitado, o seu microexpressão será uma emoção da aflição, caracterizado por as sobrancelhas sendo conduzido para cima, em direção ao meio da testa, causando linhas curtas apareça através da pele da testa. Procure tocar nariz e na boca. As pessoas tendem a tocar o nariz mais quando mentir e muito menos quando dizendo a verdade. Este é, talvez devido a uma descarga de adrenalina para os capilares no nariz, fazendo com que o nariz a coçar. Uma pessoa deitada é mais provável para cobrir a boca com a mão ou colocar as mãos perto da boca, quase como se a cobrir as mentiras que vêm por diante. Se a boca parece tensa e os lábios são franzidos, isso pode indicar perigo. Observe os movimentos dos olhos da pessoa. Você pode geralmente dizer se uma pessoa está lembrando de algo ou fazer algo baseado em movimentos oculares. Quando as pessoas se lembrar de detalhes, seus olhos se movem para cima e para a esquerda, se eles são canhotos. Quando as pessoas destros fazer algo para cima, seus olhos se movem para cima e para a direita. O inverso é verdadeiro para as pessoas canhotas. As pessoas também tendem a piscar mais rapidamente vibração olho, como eles estão dizendo uma mentira. Mais comum em homens do que nas mulheres, um outro dizer de uma mentira pode ser esfregar os olhos. Assista às pálpebras. Estes tendem a fechar mais do que um piscar de costume quando uma pessoa vê ou ouve algo que ele ou ela não concorda com. No entanto, esta pode ser uma mudança muito minuto, então você precisa saber como a pessoa pisca normalmente durante uma situação de não estressante para uma comparação precisa. Se as mãos ou os dedos vão também para os olhos, isso pode ser um outro indicador de tentar bloquear a verdade. Tenha cuidado sobre como avaliar a veracidade da declaração de alguém com base em movimentos oculares sozinho. Estudos científicos recentes têm dúvidas sobre a ideia de que procura uma certa direção pode ajudar a identificar alguém que está mentindo. Muitos cientistas acreditam que a direcionalidade olho é um indicador estatisticamente pobre de veracidade. Não use contato visual ou a falta dele como um único indicador de veracidade. Ao contrário da crença popular, um mentiroso nem sempre evita o contato visual. Criaturas naturalmente podem quebrar o contato visual e olhar para objetos não móveis para ajudá-los a se concentrar e lembrar. Mentirosos podem deliberadamente fazer contato visual para parecer mais sincera. Isso pode ser praticado para superar qualquer tipo de desconforto, como uma maneira de provar que a verdade está sendo contada. Com efeito, foi demonstrado que alguns mentirosos tendem a aumentar o nível de contato com os olhos em resposta ao facto de os investigadores têm muitas vezes considerado como um contato com os olhos dele. Claramente, use apenas a aversão ao contato visual como um indicador em um contexto geral de aumentar a angústia ao ser perguntas difíceis. Como detectar mentiras em respostas verbais?
Preste atenção à voz da pessoa. A voz de uma pessoa pode ser um bom indicador de mentira. Ele ou ela pode de repente começar a falar mais rápido ou mais lento do que o normal, ou a tensão pode resultar em um tom mais agudo ou trêmula. Gagueira ou gagueira também pode apontar para uma mentira. Esteja ciente de respostas emocionais impulsivos. Momento e a duração tende a ser fora de quando alguém está mentindo. Ou é porque a pessoa em questão tenha ensaiado a resposta, ou está à espera de ser questionada, ou recita algo, qualquer coisa, a fim de preencher o silêncio. Se você perguntar a alguém uma pergunta e ele ou ela responde diretamente após a pergunta, há uma chance de que a pessoa está mentindo. Isso pode ser porque o mentiroso tem ensaiado a resposta ou já está pensando a resposta apenas para acabar com isso. Preste muita atenção à reação da pessoa às suas perguntas. Alguém que tenha dito a verdade não se sente muita necessidade de defender-se, também, porque eles estão dizendo a verdade. Alguém que não tenha dito a verdade precisa compensar sua mentira por talvez indo para a ofensiva, desviando, ou de outra tática de retardamento. Uma pessoa confiável, muitas vezes, responder com explicações ainda mais detalhadas para expressões de descrença em sua história. Alguém com o objetivo de enganar não estará pronto para revelar muito mais, mas continua a repetir o que já foi estabelecido. Ouça por um atraso sutil nas respostas às perguntas. Uma resposta honesta vem rapidamente da memória. Mentiras exigir uma revisão rápida mental do que eles disseram outros para evitar inconsistências e fazer-se novos detalhes, conforme necessário. Note-se que quando as pessoas olham para lembrar de coisas, não significa necessariamente que eles estão mentindo, isso poderia ser apenas um instinto natural. Observe que quando a pessoa repete frases, se o suspeito usa quase as mesmas palavras repetidas vezes, então provavelmente é uma mentira. Quando uma pessoa faz uma mentira, ele ou ela muitas vezes tenta lembrar uma determinada expressão ou frase que soa convincente. Quando lhe pediram para explicar a situação novamente, o mentiroso vai usar a mesma frase convincente novamente. Observe o salto no meio da frase. O salto no meio da frase é quando um mentiroso inteligente tenta desviar a atenção a si mesmo interrompendo-se midstream e falando de outra coisa. Tenha especial cuidado com elogios de o assunto em questão. O mentiroso sabe que as pessoas respondem bem aos elogios, dando-lhe uma chance de escapar interrogatório por cumprimentar alguém. Desconfie de alguém que oferece um elogio fora do azul. Detectando reside na linguagem corporal tiques. Verifique para a transpiração. As pessoas tendem a suar mais quando mentem. Na verdade, medindo o suor é uma das formas que o teste de polígrafo, o detector de mentiras em todos os filmes, determina uma mentira. Mais uma vez, tomado por conta própria, isso nem sempre é um indicador confiável de mentir. Algumas pessoas podem suar muito mais apenas por causa do nervosismo, timidez ou uma condição que faz com que a pessoa suar mais que o normal. É um indicador para ser lido juntamente com um grupo de sinais, tais como tremor, corando e dificuldade em engolir. Observe quando a pessoa concorda com a cabeça. Se a cabeça está acenando ou balançando em oposição ao que está sendo dito, este pode ser um tele. Isto é chamado de incongruência. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que ele ou ela fez algo, como eu limpei aquelas panelas completamente, agitando a cabeça, revelando a verdade de que os vasos foram eliminados rapidamente, mas não limpo. A menos que uma pessoa é bem treinado, este é um erro inconsciente fácil de fazer e uma resposta tão física é muitas vezes a única verdadeira. Além disso, uma pessoa pode hesitar antes de assentir ao dar uma resposta. Uma pessoa confiável tende a acenar com a cabeça em apoio de uma declaração ou resposta, ao mesmo tempo que está a ser dada. Quando alguém está tentando enganar, pode ocorrer um atraso. Atente para remexendo.
Um sinal de que alguém está mentindo é que eles fidget, quer com o seu próprio corpo, ou com coisas aleatórias em torno deles, remexendo os resultados de energia nervosa produzida por um medo de ser descoberto. A fim de liberar a energia nervosa, mentirosos, muitas vezes brincar com uma cadeira, um lenço, ou uma parte do seu corpo. Observar o nível de espelhamento. As pessoas naturalmente espelhar o comportamento dos outros com que eles estão interagindo. É uma maneira de estabelecer rapport e mostrando interesse. Quando deitado, o espelhamento pode cair como o mentiroso gasta muito esforço em criar uma outra realidade para o ouvinte. Alguns exemplos de espelhamento falha que pode alertá-lo de que algo não está certo. Inclinando-se para longe. Quando uma pessoa está dizendo a verdade ou não tem nada a esconder, ele ou ela tende a inclinar-se para o ouvinte. Por outro lado, um mentiroso vai ser mais propenso a se inclinar para trás, um sinal de não querer dar mais informações do que o necessário. Se afastando também pode significar desgosto ou desinteresse. Eles querem sair dela. Em pessoas dizendo a verdade, movimentos de cabeça e gestos do corpo tendem a ser espelhado como parte da interação entre o falante e o ouvinte. Uma pessoa tentando enganar podem estar relutantes em fazer isso, então sinais de não copiar gestos ou movimentos da cabeça podem indicar uma tentativa de encobrir. Você pode até ver uma ação deliberada para mover uma mão para trás para outra posição ou para transformar uma maneira diferente. Assista a garganta da pessoa. Uma pessoa pode estar constantemente a tentar lubrificar a garganta quando mentem por engolir ou limpar sua garganta. Mentir faz com que seu corpo para aumentar a produção de adrenalina, que recebe o seu bombeamento de saliva e, em seguida, cria muito pouco. Enquanto a saliva está crescendo, o assunto pode ser engolindo-a para baixo. Quando a saliva não é mais alta, o assunto pode estar limpando sua garganta. Confira a respiração da pessoa. Um mentiroso tende a respirar mais rápido, exibindo uma série de respirações curtas seguidas por uma respiração profunda. A boca pode aparecer seco, causando muito pigarro. Novamente, isso é porque eles estão colocando seu corpo através de stress, o que faz o coração bater mais rápido e os pulmões para exigir mais ar. Observe o comportamento de outras partes do corpo. Cuidado da pessoa: mãos, braços e pernas. Em uma situação de não estressante, as pessoas tendem a ser confortável e ocupam espaço por ser expansivo em movimentos da mão e do braço, talvez alastrando as pernas confortavelmente. Em uma pessoa deitada, estas partes do corpo tenderá a ser limitado, rígida e autodirigida. Mãos da pessoa pode tocar o seu rosto, orelha, ou a parte de trás do pescoço. Braços cruzados, as pernas entrelaçadas e falta de movimentos da mão pode ser um sinal de não querer dar informações. Mentirosos tendem a evitar gestos que consideramos uma parte normal da discussão ou conversa. Com algumas ressalvas, a maioria dos mentirosos vai evitar apontar o dedo, gestos palma da mão aberta, stippling, pontas dos dedos tocando um ao outro em uma forma de triângulo, muitas vezes associada a pensar em voz alta, etc. Lados de uma cadeira ou outro objeto até os nós dos dedos ficarem brancos, nem mesmo perceber o que está acontecendo. Comportamentos grooming são comuns em mentirosos, como jogar com o cabelo, ajustando o empate, ou mexendo com um manguito camisa. 2 advertências para lembrar. Mentirosos pode deliberadamente desleixo para aparecer à vontade. Bocejando e comportamento entediado pode ser um sinal de tentar agir apenas um pouco casual sobre a situação, de modo a encobrir o engano. Só porque eles são à vontade não significa que eles não estão mentindo. Tenha em mente que estes sinais podem ser um sinal de nervosismo e não um sinal de fraude. O assunto em questão pode não ser necessariamente nervoso porque eles estão mentindo.